Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui, diretamente pelo Facebook da Prefeitura do município de Araucária. E hoje estamos conversando com o Lauri Lenz, ele que é superintendente de Planejamento e Pesquisas do município de Araucária, aqui da parte do planejamento. E a gente vai conversar com ele sobre as novas leis, né, que entram em vigor hoje a respeito do plano diretor. Boa tarde, Lauri, tudo bem? Boa tarde, Fernando, boa tarde a todos. Então a ideia aqui é de conversar um pouquinho sobre a questão do plano diretor, das leis que estão entrando hoje em vigor, um processo que vem assim de uma longa data, que a gente já vem trabalhando aqui, dentro do planejamento urbano do município, buscando aí, almejando o desenvolvimento econômico, social e de todas as áreas aqui do município. Primeiramente, Lauri, quais são essas leis que estão entrando em vigor dentro do plano diretor? Então, assim, a gente já tem a lei do plano diretor já aprovada, no finalzinho do ano passado. Certo. E agora a gente tem algumas leis que complementam as diretrizes, ou seja, aqueles objetivos que a lei do plano diretor trouxe. Quais seriam essas leis? Então a gente tem a lei que a gente chama lei de zoneamento, ou lei de uso e ocupação do solo, que é uma lei, Fernando, que define o que eu quero para cada parte da cidade. Então a lei de zoneamento ela diz onde que é residencial, aonde que é comercial, aonde que estão as indústrias, de forma com que as atividades não entrem em conflito. Já pensou, por exemplo, eu permitir uma indústria do lado de uma casa? Isso gera um conflito. Então a lei de zoneamento ela tem esse propósito de organizar a cidade, em relação às suas atividades, seus usos, de forma com que os usos eles possam ter harmonia na sua, digamos assim, no seu desenvolvimento na cidade. A gente tem também a lei do perímetro urbano, que basicamente ela define o que é urbano e o que é rural. A gente tem a lei de parcelamento urbano, que é basicamente quando eu pego uma área grande, quero dividir em áreas menores, então quais são os critérios, quais são os parâmetros que eu utilizo para poder dividir essas áreas grandes. E eu tenho então o código de posturas, que são as condutas, que os munícipes têm que ter ali perante o município. Por exemplo, não posso jogar papel no chão, senão eu vou ser penalizado. Então eu tenho uma série de condutas ali estabelecidas no código, digamos assim, das boas maneiras assim da população, perante o município. Então basicamente são essas leis que estão entrando em vigor a partir de hoje. Essas inovações que estão dentro dessa lei, quais são elas? Assim, o que elas trazem de benefício hoje para a sociedade? O que muda referente ao plano diretor, essas inovações? Então, Fernando, é interessante a pergunta, porque a gente tratou aqui como revisão do plano diretor, mas o plano diretor é um plano novo. Então, quando a gente fala novo, ele tem uma concepção totalmente diferente do que a gente tinha antes. Ou seja, a gente buscou realmente mudar a cara da cidade, trazendo algumas ideias inovadoras, algumas ideias, a gente inclusive trouxe o conceito de sustentabilidade dentro das ações dentro do plano, e a gente realmente quis potencializar usos que de fato a gente tem. Por exemplo, a gente tem uma característica do município que é uma característica industrial, e a gente é industrial, gostando ou não, então a gente precisa potencializar isso, então criar condições para que realmente essa área industrial realmente tenha condições de acontecer, quer dizer, que essas atividades, que o cara que busca, por exemplo, que instalar uma indústria e tal, ela possa ter condições de instalar aqui, mas também buscando que isso não conflite com, por exemplo, a pessoa que mora aqui, por exemplo, com o comércio. Então, buscar sempre organizar esses usos dentro do território. Então, a gente buscou, dentro das áreas que tem mais, por exemplo, infraestrutura, então, vias mais largas, vias com uma boa rede de drenagem, rede de água e energia e tudo mais, a gente, dentro da proposta, a gente buscou o adensamento do que a gente chama dos eixos. Então, por exemplo, pegar por exemplo, a Avenida Arquelau. Arquelau tem uma boa infraestrutura, então ali dentro do plano a gente tem, por exemplo, uma verticalização, que é o quê? É basicamente os prédios, Sim. Uma coisa que a gente vê muito pouco aqui em Araucária, que é a presença de prédios. Então ali a gente buscou, por exemplo, otimizar o uso dessa infraestrutura, permitindo um adensamento, então a gente vai ter edificações mais altas,
Mas dentro desse adensamento, por exemplo, a gente propôs dentro do plano, por exemplo, colocou um conceito que a gente chama, por exemplo, de fachada ativa, que é, por exemplo, você vai incentivar que na base, no térreo, você tenha, por exemplo, atividades comerciais de serviço, né, para criar vida ali na via, como ela já tem hoje, né? Então a gente busca melhorar ainda mais o que a gente já tem, uma característica da via, né? Buscando uma coisa também que a gente chama de permeabilidade de fachada, que é, por exemplo, a gente passa, você está andando na rua e de repente passa na frente de um imóvel e o imóvel tem um paredão, por exemplo, um muro, quer dizer, criam uma certa insegurança. Então, assim, a lei vai falar, não, vamos abrir, fazer portas, janelas, né? Para que as pessoas se sintam um pouco mais seguras, né? Também dentro desse conceito da fachada ativa, a gente tem, por exemplo, o afastamento da edificação, a gente coloca um afastamento um pouco maior da edificação, de forma que nesse espaço a gente crie praças, e essas pracinhas que a gente tem, né, na frente dos imóveis, esteja em conjunto com a calçada e crie uma área maior de circulação das pessoas, então você cria um conforto maior da pessoa que está ali transitando, e ao mesmo tempo de espaços ali de permanência, lazer e tudo mais. Em contrapartida, o empreendedor, com isso, ele ganha, por exemplo, potencial construtivo. Então ele pode ganhar mais um pavimento dentro do empreendimento dele. Então é uma forma assim de você garantir que a cidade ganhe, que a população ganhe, mas que também o empreendedor também tem um ganho. Então a gente adotou algumas soluções dentro do plano diretor, buscando sempre essa questão do equilíbrio, né? Lembrando que o plano diretor já aconteceram as audiências públicas, né? Essas audiências começaram a serem feitas ano passado, se eu não me engano, né, Lauri? Sim, e na verdade ela começou já no final do ano retrasado, né? Ela veio um processo de quase um ano e meio, né? Então foram feitas as oficinas comunitárias, né? A gente foi até os bairros, né? Então muita gente participou dessas oficinas, que era justamente fazer a leitura de como eles viam o bairro, de como eles gostariam que o bairro fosse. Essas novas leis, elas têm uma ligação direta com essas oficinas do plano diretor que foram executadas? Não, com certeza. Então, assim, dentro do como a gente trabalha, a gente faz essas oficinas com a população, faz a oficina também, que a gente chama oficina técnica, que é com engenheiros, arquitetos, advogados, sociólogos, né, também do meio técnico. A gente pega tudo isso, junta tudo isso e compila, né, que foram os produtos que a gente teve ao longo de todo o processo e que no final viram as minutas de lei, né? E tudo isso, cada uma das fases, então a gente tem a fase de diagnóstico, que é o quê? Como que está a minha cidade? Então a gente fez todo o levantamento, essas que a gente chama de leituras, né, como a população vê, junta tudo isso e faz o quê? Fazemos uma audiência pública. Então vamos apresentar para ver se realmente esse diagnóstico ali realmente reflete a realidade. Então, para cada fase do plano foi feito audiência pública, né? Então a gente fez várias audiências públicas. Lembrando que uma das audiências públicas foi online, né? Devido à pandemia. Exatamente. Mas aconteceu também, né? Aconteceu. As leis complementares básicas, né? A gente conseguiu fazer tudo ainda de forma presencial, né? Mas esse último conjunto, que era, né, alguns instrumentos urbanísticos da lei, que era, por exemplo, o conjunto de condomínio de lotes, conjuntos empresariais, o estudo para a vizinhança, operação urbana consorciadas, essa entrou nessa leva que já entrou, né, no momento de pandemia, mas que aqui a gente entendeu que a vida não podia parar, né, Fernando? A gente sabe que a situação está bem complicada e tudo mais, e que a gente está se reinventando, né, acho que todo mundo é das suas áreas, e tudo mais está se reinventando, né? Porque a gente não pode parar, né? Senão a economia quebra. E a gente também aqui buscou fazer isso, né? Buscando dar toda a transparência do processo, que a gente sempre precisa fazer todo o processo de forma bastante transparente. Então a gente acabou recorrendo aí à questão das mídias e tudo mais, e daí da audiência virtual, para poder, de fato, apresentar à população, né, o que era a proposta de cada um desses temas, né, que eu falei, e buscando a contribuição para que a gente pudesse dar prosseguimento, né? O que a população, Lauri, pode esperar agora a curto prazo referente a essas novas leis e o plano diretor? Então, a curto prazo, a gente o planejamento, geralmente, ele aparece mais nas ações a longo prazo, assim, né? Porque são medidas mais estruturais que o plano coloca, né? A ideia do plano é que a gente comece já a sentir uma mudança em todas as áreas dentro da cidade. Então eu falo assim, em que áreas?
a área residencial, que foram, né, comentei, mas depois temos na área industrial, né? E também numa outra área que é a área de tecnologia. Eu ia comentar contigo sobre isso, até escrevi aqui, ó, a zona de desenvolvimento tecnológico lá no Tomás Coelho, né? Porque a cidade ela é dividida em zonas, né? Isso. E essa me chamou um pouco mais a atenção, eu queria que você explanasse um pouquinho mais sobre essa zona de desenvolvimento tecnológico. O que vai acontecer lá? Por que ela teve, assim, digamos, um detalhe a mais nela? Então, o que foi modificado? O que vai acontecer? Entendi. A ZDT, que é a Zona de Desenvolvimento Tecnológico, como, né, o Fernando colocou, ele fica localizado, é uma zona, então dentro daquele mapa, né, de zoneamento, que é um mapa com um monte de manchas. Essa mancha, né, da ZDT, ela está localizada no bairro Tomás Coelho, ali na região entre Castelo Branco, o Jambarovski ali, e a José Franceschi. Sim. E ela é justamente um ponto que a gente discutiu bastante e a gente buscou assim, a própria gestão, né, a própria gestão do próprio ISAN, né, dessa ideia do inovador, dessa ideia sempre de uma felicidade, né? Isso é ótimo, então assim, eu quero inovar. E a gente buscou assim, vamos então inovar com uma coisa que a gente quase não vê, que é empresas que trabalham com tecnologia, né? Então a gente tem, como eu falei no começo, né, a questão muito da indústria, beleza? A gente tem também, mas aí a gente pensou na questão da tecnologia. Então, porque até as empresas que trabalham nesse ramo de tecnologia, elas precisam ter um espaço diferente das outras empresas, né? Elas precisam ser alocadas todas numa mesma região. Elas não podem, por exemplo, uma empresa de tecnologia no lado sul, outra do lado norte, então vocês vão procurar alocar elas todas no mesmo quadrante, é isso? Exatamente. Então, assim, e a gente, né, dentro desse estudo, das conversas e tudo mais, a gente buscou, né, então dentro dessa zona, incentivar, né, inovação, tecnologia, né, com empresas ali de Big Data, inteligência artificial, biologia sintética, que muitas vezes eles não precisam, como essa questão da informática, a informática ela transcende limites físicos, né? Então, eu posso estar aqui trabalhando para o Japão, por exemplo, então eu não tenho toda a questão da questão de ficar me deslocando. Entretanto, se você cria uma condição, uma infraestrutura e reúne tudo isso, a gente acaba saindo na frente, né? Em poder criar essa potencialidade dentro do município. E é isso que a gente buscou fazer, Fernando, dentro do plano diretor. Criar condições, então a gente agora, inclusive, a gente estabeleceu a zona e agora a gente está trabalhando como se fosse assim no zoneamento desta área, para justamente começar, no caso, a desenhar, né, as particularidades dessa área, para poder incentivar que essas empresas de tecnologia possam vir para cá. Lembrando que esse impacto também, ele atinge diretamente também o cidadão morador de família, né? Com certeza. Além da indústria, é um pensamento muito bem feito, muito realizado, de um estudo para que não venha afetar negativamente aquela pessoa que mora próximo também, que tem a sua residência. Exatamente, até porque essas empresas, elas são de baixo impacto ambiental, então a gente não vai ter essa questão do impacto grande, uma indústria imensa, elas são de baixo impacto, e assim, isso começa o quê, né? Começa a gerar receita, essa receita vem para os cofres públicos, isso reverte em melhorias para os bairros, quer dizer, a gente aumenta o poder de arrecadação, e a gente devolve para a população com os serviços que a gente precisa prestar, né, para as regiões da cidade. Então a gente acaba, né, melhorando mais a nossa capacidade de investimento dentro do município. Dentro disso, existe a possibilidade de mais alguma mudança, alguma nova lei dentro do plano diretor para acontecer? Ou você acha que agora já estão estabelecidos todos os tópicos? Então, na verdade, assim, as leis principais, as que a gente chama as leis estruturantes, elas estão entrando em vigor, só vai entrar agora o Código de Obras, que vai entrar daqui um mês e meio, mais ou menos, entra o Código de Obras, aí fechou, digamos, a base do plano diretor. O que a gente vai estar trabalhando na sequência são as regulamentações, né, que são a adoção de alguns instrumentos urbanísticos. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. A gente tem um instrumento que é o Torba Numeroso Jeito de Construir, que é assim, a pessoa, dependendo de onde ela estiver, né, o empreendedor vai lá construir um prédio, aqui eu posso fazer 10 pavimentos, certo. Mas a lei permite eu chegar em 14 pavimentos, mas para isso ele precisa pagar para o município um valor, né, a lei ela vai trazer uma forma, ele paga para o município, né, esse valor, e esse valor é revertido em infraestrutura para a própria região.
Então, para a gente poder fazer o uso desse instrumento, eu preciso regulamentar. Então, é isso que a gente está trabalhando agora, em algumas leis que vão regulamentar alguns itens presentes nas leis do plano diretor. Excelente, Lauri. Obrigado pela tua visita aqui, pelas informações, pela explanação, né, dessas novas leis que entram em vigor dentro do plano diretor. Lembrando que o plano diretor já teve início aí há um bom tempo, com as suas audiências, oficinas e tudo mais. Então, só para as pessoas empresários também, pessoas de diversas regiões aqui do município de Araucária, fiquem atentos e saibam o que está acontecendo, né? Lembrando que a nossa cidade ela é dividida por muitos setores, né? São quantas, mais ou menos, na cidade toda, a divisão? A questão das zonas, você fala? Eu acredito em torno de mais de 20. Mais de 20? Quer dizer, a gente uma zona rural também. Inclusive aumentou bastante, assim, em relação ao zonamento anterior, se aumentou bastante o número de zonas. Porque, por exemplo, na lei anterior, a zona residencial ele tratava todas as áreas que eram residenciais de um tipo só, a zona residencial. Mas a gente entende, por exemplo, dentro do estudo, que, por exemplo, a região do Capela Velha é diferente do Campina da Barra, é diferente do Iguaçu. Quer dizer, você tem características, mesmo sendo residenciais, você tem formas de como ele está ocupado e tal, tudo mais. Então, mesmo dentro da zona residencial, também, né? Exatamente. Então, assim, dentro da zona residencial, nós temos diferenciação. Então, tem as R1, tem as R2, tem as R3. Então, a gente acabou criando mais zonas para respeitar também as características da área, né, dos imóveis ali, das FIIs, da área, que está dentro dessa zona. Para não tratar igual. Quer dizer, eu vou tratar a Capela Velha igual a Campina da Barra, mas será que tá certo isso? Será que não tem características que são peculiares, por exemplo, uma área, né, em detrimento de outra? Então, a gente criou várias, né? Então, se você pegar o mapa, comparar os dois mapas, né, de zoneamento o antigo e o novo, vocês vão perceber que o novo ele tem muito mais zonas, né? Tem mais divisões, buscando respeitar as características ali de cada uma das áreas. Teremos mais alguma audiência referente ao plano diretor? Com certeza, teremos mais audiências temos alguma data? Ainda não, estamos trabalhando, então ainda vai ter, como eu falei, tem outorga onerosa, tem transferência potencial consultivo, tem vários outros instrumentos ainda que que a gente ainda está trabalhando e que assim que a gente finalizar, a gente também vai também chamar audiência pública, apresentar para a população o que são essas leis, como que elas estão, buscar contribuição também, para que a gente possa então finalizar as leis também para a Câmara e fazer o fechamento final. Se tiver mais alguma informação que você queira passar, Lauri, muito obrigado pelas informações, pela explanação aí desses assuntos, dessas novas leis do plano diretor. E quando quiser, as portas estão abertas. Você que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Lembrando que todo sábado, das 13 horas às 14h30, temos o programa Cidade em Foco, na Rádio Gralha Azul, onde trazemos os diversos serviços que a Prefeitura disponibiliza através das suas secretarias. Se tiver mais alguma informação, telefone, alguma coisa, fique à vontade, Lauri, por favor. Queria agradecer então, Fernando, aí pela oportunidade, né, de poder estar falando aqui um pouquinho com vocês sobre a questão da lei, sobre o plano diretor, né, que é um assunto extremamente importante, é um assunto muito técnico, mas que influencia diretamente a vida do cidadão. Tá? Então eu queria me colocar à disposição na Secretaria de Planejamento, né, para quem quiser tirar dúvida, quiser tirar informação, quiser trocar ideia, né, pensar o bairro. Então assim, a gente está aqui à disposição na Secretaria de Planejamento, tá? Aqui no Paço Municipal, tá? No 3º andar. Então a gente está à disposição de vocês aí para dúvidas e tudo mais. E podem também ligar, né, no 3614-1473, que é um dos nossos ramais ali, tá? Para poder tirar dúvida, perguntar, contribuir, né? Porque a gente tudo isso é feito para você, cidadão, né? Então é isso que a gente busca, tentar fazer todo esse trabalho para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de toda a população.